Filho do jornalista Paulo Costa, o também jornalista Luiz Eduardo Costa foi educado numa casa onde a política era sempre presente. Seu pai, promotor de justiça, advogado renomado, tinha uma clara preferência política pela União Democrática Nacional, a UDN. Luiz Eduardo Costa percebeu e acompanhou, ainda menino, várias reuniões com amplos debates políticos no ambiente da sua casa. Um amigo em particular do seu pai destoava desse grupo de udenistas que dominava a cena, o professor Manuel Franco Freire, ligado ao Partido Comunista, prestista e que defendia as causas do marxismo-leninismo com muito entusiasmo. O professor Manuel Franco Freire tinha como esporte a caça de perdizes e Luiz Eduardo Costa passou a acompanhá-lo em várias caçadas. Em outras ocasiões, Luiz Eduardo Costa teve longas conversas com o professor Manuel Franco Freire, nas quais se abordou temas do socialismo, temas do marxismo, temas do comunismo. Para Luiz Eduardo Costa, esta foi uma influência muito importante na sua formação, que o levou, inclusive, em várias ocasiões a fazer a leitura de diferentes autores clássicos da esquerda. É sobre a sua formação política o depoimento que nos concede neste vídeo de memórias o jornalista Luiz Eduardo Costa. Meu pai, ele dizia que foi o único da turma dele que não teve tendência para ir para os extremos. Porque de um lado saiu Simval Palmeira, né, que foi um das figuras mais destacadas do Partido Comunista. E no Rio de Janeiro ele tinha trabalhando no escritório dele uma irmã de Prestes, no escritório de advocacia na Rio Branco. E Prestes o visitava quando estava em liberdade, no tempo de Juscelino, né? Eu uma vez estava lá e o Prestes chegou, eu fui apresentado a ele e tal. Mas ele era assim uma espécie de um cara bacambúzio, né? Prestes, aí quando chegava era um homenzinho miudinho, né? E depois eu assisti aqui uma palestra dele no Instituto Histórico, que você lembra que todo mundo foi. Foi depois da anistia. Ele fez uma coisa muito interessante, muito boa, mas no fim disse que a gente tinha que seguir tudo que a União Soviética ditasse. Então, aí sim, mas você disse a política, né? Era aquela movimentação política toda, eu menino, não conhecia, como eu já disse antes, a história da prisão do meu pai e tal. Foi. E fiquei sempre com uma curiosidade de saber por que aquilo e tal. E a tendência ideológica foi depois que eu li o Capital. Eu li o Capital quando eu tinha 16 anos. Foi um resumo, não foi a íntegra. Eu não vou ter a pretensão de dizer que li o Capital, porque, aliás, nunca li. Né? São 3, 4 volumes, né? Mas eu depois tive um maior, mas não li todo, não. Eu acho muito árido, sabe? Então, aí aquilo me deu, assim, uma virada para a esquerda muito forte. Tinha lá em casa, na biblioteca do meu pai, e que tinha sido oferecido a ele por Simval Palmeira, o livro. Um livro também que me impressionou muito, mas no sentido mais assim do agnosticismo, que foi Assim Falava Zaratustra. Também li menino, né? Sim. Porque eu me lembro, por exemplo, quando teve o golpe de novembro, a novembrada, 55, né? 55 foi quando nós concluímos o ginásio, foi a turma do centenário. Então, a gente tinha um que era comunista, que eu não me lembro exatamente o nome dele, desse.
E tinha, como ele disse, o Plínio, que era integralista. O Lourival, ele era mais ligado, assim, digamos, ao setor... Ele foi militar depois, né? Mas ao PCDismo, ele não gostava da UDN, né? E teve discussões muito fortes lá, por causa do golpe, se Café Filho estava certo, se Carlos Luiz deveria ter saído com um navio devia ter bombardeado o Rio de Janeiro em vez de correr, aquela coisa toda, Carlos Lacerda e tal. E era muita discussão, né? Um lado, o outro e tal. Os legalistas e os golpistas, direto. E aí já como na linha auxiliar do PC, né? Porque eu nunca me filiei ao partido. Eu tinha participação em tudo e tal, mas nunca me filiei porque eu tinha comigo uma certa reserva com relação a duas coisas: a religião ópio do povo e ditadura do proletariado. Eram duas coisas que não aceitava. Eu tinha muitas conversas com o Agonalto, essa coisa toda, mas eu digo, não, me filiar eu não filio. O próprio Agonalto, Walter, o professor Walter, foi meu colega na faculdade, Walter. O próprio Marcilon, né, com quem nós conversávamos muito. Ariosvaldo Figueiredo, né? Naquele tempo ele era meu amigo. Ele foi professor lá, também era muito influente. Jovem ainda, me influenciava muito. Professor Franco Freire. Entendeu? Professor Franco Freire tem uma coisa interessante. Eu caçava com ele. Caçava perdiz. Muito bom. Aí eu vou contar o detalhe. Ele morava ali na esquina da Barão de Maruim com Vila Cristina, casa ali e tal. E eu gostava, menino, 14 anos, de caçar de baleadeira. Eu ia para o mato, saía para caçar de baleadeira, ia pescar jacaré lá naquela lagoa da universidade. A gente ia pescar jacaré ali, pescar jacaré. Ia de bicicleta, a maior parte empurrando, porque tinha muita areia. Depois pegava um jacaré e trazia eles amarrados na bicicleta. Jacaré pequeno, jacaré tigre. E aí ele soube disso, conversando com meu pai, e disse: vou lhe chamar para você me acompanhar numa caçada. E aí eu fui. Era eu, ele, seu Barreto da Ótica Estúdio, e o filho dele, Adson, que já morreu. Eles saíam, eu pegava o carro ali na Rua Lagarto com eles e passava na casa do professor Franco Freire, esse dia de sábado. E a gente saía caçar ali por perto mesmo, onde é hoje, antigamente era o Matadouro, na BR já, na Chulambegê, lá na saída ali do... Dia de sábado tinha uns campos ali, uns pastos, e aí tinha muita perdiz, a gente caçava ali. E o Franco Freire, durante essas caçadas, ele não falava política de jeito nenhum, não falava. E aí me deram, eu comecei a atirar, e eu sempre atirei bem. Aí diziam, hoje não, hoje eu estou braço aleijado, já não atiro mais nada. Aí ele disse, aí uma pessoa me disse, olha, não deu um capote dele. Capote, que diabo é capote? É o seguinte, você sabe que a perdiz é o cão, o perdigueiro que ele vai farejando, vai fazendo aquelas voltas na macega, no mato e tal, e quando encontra a ave, pode ser o codorna, a cordenizo, a nambu, a perdiz, ele para. Às vezes o movimento dele detém no ar, assim, a pata, né? E fica olhando, você dá a voz e ela avança. Quando ela avança, ela voa. Aí se chama encastelar. Ela voa na vertical, assim, dá um pulo. Quando ela chega aqui, ela começa a voar na horizontal. O caçador, digamos assim, vulgar, ele atira logo de baixo para cima, que é fácil, pô, mata logo ali. O outro não, o outro que sente o prazer de acompanhar o voo, ela voa e atira. Bom, aí o professor Franco Freire tinha uma espingarda Saint-Étienne, francesa, que é um negócio fantástico. Ele atirava o primeiro. Se atirasse o segundo e errasse, se alguém atirasse depois e acertasse, isso seria o capote. E ele não queria mais conversa com a pessoa por muito tempo, ficava cismado, não dizia nada. Aí eu tinha o cuidado nunca de atirar depois dele, não, sabe? E aí depois eu fui atirando, aí ele chegou, eu era com uma espingarda emprestada. Aí quando eu tinha 15 anos, ele pegou, falou com meu pai, disse, olha, pode comprar uma espingarda para o menino. Aí comprei, a gente saía, mas não, eu guardava, ficava lá em casa guardado, eu saía, não ia sozinho. Aí a gente ia veranear na Atalaia, aí ele disse, olha, pode deixar o menino sair sozinho, que ele tem responsabilidade. Aí eu comecei.
Cacei até os 40 anos. Perfeito. Aos 40 anos eu fiz um meia-culpa na natureza e acabei. E aí nas conversas que a gente ia fora, ele realmente falava muito sobre socialismo e tal. Ele era um lord inglês, elegante e tal. E ele foi candidato a prefeito de Aracaju, né, em 52. E o discurso dele, com 12 anos eu já me envolvia nesse negócio. Ficava torcendo para o Brasil não ir para a Guerra da Coreia. E ele dizia que se fosse eleito prefeito de Aracaju, não iria um aracajuano para a Guerra da Coreia, não sei como. Não sei como, não iria para a Guerra da Coreia, a guerra dos imperialistas americanos, etc. E tal. Agora, ele tinha uma capacidade assim de fazer amizade, né? Um dos grandes amigos dele era de Genal, né? O general. O general de direito, também outro homem cordial e tudo. E eles eram muito amigos.